O fim da Atlântida. Fatores e mistérios. Há muito tempo, tradições antigas e estudos esotéricos apontam para a existência de um continente chamado Atlântida. Um continente lendário, envolto em mistérios e desaparecido sob as águas há milhares de anos. É importante lembrar, até hoje, não existe uma comprovação científica definitiva da existência da Atlântida. Mas os relatos e tradições apontam para algo maior, algo que ecoa nas profundezas da memória da humanidade. Algumas escolas espirituais afirmam que o fim da Atlântida aconteceu há cerca de 12 mil anos. Outras correntes indicam que esse evento pode ter ocorrido há ainda mais tempo, em épocas muito mais distantes do que conseguimos medir com precisão. A pergunta que surge é inevitável: qual foi o fator desencadeador da submersão da Atlântida? Teria sido apenas um evento natural? Ou forças maiores, talvez até desconhecidas, estavam em ação? As versões mais populares falam de grandes cataclismos naturais. Terremotos devastadores, erupções vulcânicas em cadeia e mudanças bruscas nos polos da Terra, alterando os oceanos e engolindo terras inteiras. Há também teorias que sugerem que o próprio avanço tecnológico e espiritual dos Atlantes teria sido mal utilizado, causando um desequilíbrio energético que a própria natureza não suportou. Como se a arrogância tivesse cobrado seu preço, destruindo o que antes era considerado um paraíso na Terra. Outros elementos mais ocultos também são citados. Algumas tradições falam de experimentos com manipulação de forças cósmicas, portais dimensionais, experimentações genéticas e intervenções de seres não humanos. Se essas histórias são verdadeiras ou apenas lendas, ainda não sabemos. O fato é que o mistério persiste. É como se uma parte da nossa história tivesse sido arrancada do livro da humanidade, deixando para trás apenas fragmentos dispersos em mitos, símbolos e tradições secretas. Talvez nunca venhamos a saber todos os detalhes. Mas é inegável que o fascínio pela Atlântida desperta em nós uma memória adormecida, uma sensação de que algo grandioso, e talvez perigoso, aconteceu há muito mais tempo do que podemos imaginar. No final, o mistério da Atlântida continua vivo não apenas nas buscas arqueológicas, mas dentro de nós. É um convite para explorarmos não apenas a história esquecida da Terra, mas também os segredos profundos da nossa própria alma. Cada teoria, cada tradição e cada nova descoberta nos levam a refletir sobre quem realmente somos, de onde viemos e quais forças moldaram o nosso destino. E talvez, ao buscar a Atlântida perdida, estejamos, na verdade, buscando a nós mesmos. Diversas tradições esotéricas sugerem que o fim da Atlântida não foi resultado de um único evento. Foi um processo que se desenrolou ao longo de séculos, marcado por vários fatores que, juntos, levaram à queda desse lendário continente. Um dos fatores mais citados é o desequilíbrio espiritual dos Atlantes. No início, a Atlântida seria uma civilização altamente evoluída, tanto tecnológica quanto espiritualmente. Mas, com o tempo, parte da população teria se desviado do propósito original. A busca pelo poder material, o egoísmo e o uso irresponsável de tecnologias extremamente avançadas acabaram corrompendo a harmonia natural do planeta. Esse desequilíbrio, segundo algumas tradições, rompeu o alinhamento energético da Terra, atraindo desastres que culminaram na destruição da Atlântida. Além disso, registros de certas correntes herméticas falam de guerras internas. Facções de Atlantes teriam entrado em conflito pelo controle de tecnologias sagradas. Entre essas tecnologias, estariam cristais gigantes usados para armazenar e canalizar energias cósmicas. Quando mal utilizados, esses cristais teriam gerado vibrações que desestabilizaram a crosta terrestre. Essa teoria se encaixa em relatos de antigos cataclismos, como terremotos e erupções vulcânicas em sequência, que teriam sido intensificados artificialmente pelos próprios Atlantes. Imagens mentais de terra se partindo, oceanos engolindo cidades inteiras e céus cobertos por fumaça ilustram essa queda trágica. Era o preço por brincar com forças que não compreendiam completamente, ou que haviam perdido o respeito. Outra linha de pensamento explora a influência de corpos celestes. Há hipóteses de que a Terra teria passado por um intenso bombardeio de meteoros ou uma alteração súbita no seu campo magnético, provocando tsunamis gigantescos e mudanças abruptas no clima. Em sincronia com as ações humanas, esses eventos naturais potencializaram a destruição. Os continentes se moveram, mares invadiram terras, e a Atlântida afundou sob as águas. Vestígios desses eventos podem ser percebidos em lendas ao redor do mundo, que falam de grandes inundações, cidades submersas e civilizações que desapareceram sem deixar rastros. O mito do dilúvio, encontrado em diferentes culturas, pode ser uma memória coletiva desses acontecimentos catastróficos. Existem também menções a uma retirada espiritual. Alguns Atlantes, percebendo a aproximação do fim, teriam migrado para outras regiões da Terra,
levando consigo fragmentos de seu conhecimento. Teriam fundado novas civilizações, como o Egito, a civilização maia e outras culturas antigas que mostram um conhecimento surpreendente em astronomia, matemática e arquitetura. Essas tradições contam que a sabedoria atlante foi codificada em símbolos, monumentos e rituais, aguardando o dia em que a humanidade estivesse pronta para compreender novamente seu significado profundo. Assim, o legado da Atlântida não se perdeu completamente, ele sobrevive oculto, esperando ser redescoberto. Por fim, talvez o maior mistério não seja como a Atlântida caiu, mas porque tantas culturas preservaram sua memória. Algo na história da Atlântida ressoa profundamente com a alma humana. É um lembrete de nossa capacidade de criar, mas também de destruir. Um aviso silencioso sobre o perigo da arrogância e a importância do equilíbrio entre tecnologia, sabedoria e espiritualidade. Ao estudarmos a queda da Atlântida, estamos, de certa forma, olhando para o espelho da nossa própria civilização. E a pergunta que fica no ar é: conseguiremos aprender com o passado ou estamos destinados a repetir os mesmos erros? Muitos pesquisadores e tradições espirituais afirmam que, mesmo após o desaparecimento da Atlântida, fragmentos do seu conhecimento sobreviveram ao tempo. Essa herança oculta teria sido levada por sobreviventes que migraram para diferentes partes do planeta, espalhando sementes de sabedoria em civilizações futuras. Vestígios dessa antiga ciência podem ser vistos nas impressionantes pirâmides do Egito, nas estruturas megalíticas da América Central e até nos alinhamentos astronômicos de Stonehenge. Essas obras não apenas desafiam a lógica convencional da história, mas também apontam para um entendimento muito avançado de matemática, astronomia e geometria sagrada, conhecimentos que, segundo algumas fontes, teriam sido herdados dos Atlantes. A Árvore da Vida, um dos símbolos mais enigmáticos da tradição mística, também é associada a esse legado. Seu desenho representa as forças invisíveis que sustentam o universo, e sua origem é tão antiga que se perde nas brumas do tempo. Alguns estudiosos do hermetismo acreditam que a Árvore da Vida seja um mapa espiritual deixado pelos Atlantes para guiar as gerações futuras em seu caminho de evolução. Esse diagrama, que conecta diferentes níveis de realidade, nos ensina que tudo está interligado, uma noção que ecoa os princípios fundamentais da filosofia atlante, onde ciência, espiritualidade e natureza eram inseparáveis. A sobrevivência desse símbolo até hoje é uma prova silenciosa de que a sabedoria antiga ainda vive em nós, mesmo que muitas vezes de forma inconsciente. Outro indício dessa herança atlante são os mitos universais sobre grandes inundações e civilizações perdidas. De culturas indígenas das Américas a povos da África, da Ásia e da Europa, todos guardam lendas semelhantes sobre um mundo antigo que foi destruído pelas águas. Essa convergência de relatos sugere que uma memória coletiva, muito antiga, foi preservada através das eras. Para alguns estudiosos da tradição primordial, esses mitos não são apenas histórias inventadas, mas reminiscências de uma era real, em que a humanidade teve acesso a um nível de consciência muito superior ao atual. A queda da Atlântida, nesse sentido, não seria apenas a história de uma tragédia, mas também o início de uma longa jornada de reconexão com essa sabedoria perdida. Hoje, vemos que muitos princípios espirituais atribuídos à Atlântida continuam vivos nas práticas esotéricas, nos estudos herméticos e até nas filosofias de autoconhecimento que emergem por todo o mundo. Conceitos como a interconexão de todas as coisas, a vibração como base da realidade e a importância do equilíbrio entre mente, corpo e espírito são ecos modernos dos ensinamentos antigos. A busca pela Atlântida, portanto, não é apenas uma expedição arqueológica. É um chamado interior. Um convite para cada um de nós redescobrir a conexão com a Terra, com o cosmos e com as verdades eternas que, mesmo após milênios de esquecimento, continuam a nos guiar em direção a um futuro mais consciente.